Eu preparei pra gente aprender aqui juntas uma peça muito charmosa. Olha essa maletinha. Essa aula aqui eu vou ensinar agora pra vocês, passo a passo, de como fazer essa maletinha mega charmosa. Olha que riqueza, gente. Olha essa maletinha. Olha esse acabamento. Essa maletinha aqui, eu fiz ela com uma ampla abertura, com a proposta de ser uma maleta para maquiagem. Então ela abre completamente, ó. Ter acesso a todo o interior da peça. Então aqui organiza as maquiagens, as coisinhas e fica fácil de visualizar para utilizar. Pode, se você quiser acrescentar mais bolsinhos, aí usa abuso da sua criatividade. Eu vou dando a dica aqui na aula em que momentos que você pode fazer a inserir bolsos aqui, se vocês quiserem colocar mais bolsos aqui. Mas olha que peça maravilhosa, estruturadinha e com uma estruturação leve, que vai deixar a peça armadinha sempre nesse formatinho, ó. Você viu que ela tá vazia e ela tá assim, ó, no formatinho de maletinha bonitinha, ó. E leve e mais que deliciosa de fazer, tenho certeza que vocês vão amar. Sim, nós vamos usar vivo, vou dar as dicas para vocês de utilização do vivo com o calcador de vivo aqui da minha máquina e eu aconselho que vocês se arrisquem, mas quem não quiser fazer com vivo, pode fazer sem, ó, ela vai ficar com o acabamento assim. A bolsa Dorcas eu fiz sem vivo, vai ficar com o acabamento assim, vai ficar bonito também, mas para essa maletinha, o vivo, eu acho que é um diferencial que você pode agregar aí no seu ateliê. Vamos aprender essa peça linda agora juntas? O molde em PDF estará disponível lá na nossa lista VIP no Telegram. Tem aqui o link na descrição do vídeo. E eu vou iniciar fazendo isso com vocês, fazendo esse porta-alças, esse acabamento aqui, ó. E já vamos deixar essa alcinha preparada. Essa daqui que eu fiz na minha peça piloto, eu peguei uma tira de montana, cortei 2,5 cm, queimei as bordinhas aqui, ó, dessa parte do span da minha tira de montana, passei o isqueiro aqui, ó, que fica aqueles pelinhos, sabe? Passei o isqueiro só pra ele secar aqueles pelinhos que fica, e aí eu fiz centralizado um acabamento aqui com o mesmo sintético. Dobrei ele, pra ele ficar com as bordinhas pra dentro, e fiz aqui uma costurinha, ó, desse acabamentinho. É uma sugestão aí de alça. Aqui por cima, aqui nessa bordinha, eu tô vendo os pelinhos mesmo, o avesso do meu montana, mas como ele parece uma camurça, eu gosto desse acabamento. Então ele ficou aqui, ó, o avesso do montana ficou aqui pra cima. A parte de baixo, onde vai a mão da cliente, é a parte direita aqui do meu montana. Então, essa parte aqui, ó, ela pode soltar um pouquinho de tinta, porque é um corante que deixa ele azul, né? Mas como aqui, aonde a cliente põe a mão, é o montana, não tem perigo nenhum de manchar a mão dela. É uma proposta de formato de alça que vocês podem fazer. Olha que charminho que fica esse acabamento para vocês usarem aí também. E agora aqui com vocês, eu vou fazer só com o sintético. E o molde vai ser assim, ó, vai ter só a parte do espelho. Dentro do molde vai estar anotado todas as medidas que são retas do canal do zíper, do fole, os estruturadores, vai estar tudo anotadinho para vocês. E vocês vão ter também um molde assim, ó, que parece um frasquinho de esmalte, que é para fazer esse porta-alças aqui. Então vai ter esses dois moldes aqui para vocês lá na lista VIP no Telegram. Para fazer esse porta-alças, vou começar por ele. Então eu vou separar aqui todos os meus materiais que eu já deixei cortadinhos. Peguei aqui um pedacinho, então, de montana para fazer esse detalhe. Se você não tiver um montana e quiser fazer dessa forma, pode fazer também com um sintético 0,8 com fundo em malha, ó, como esse daqui que eu vou trabalhar com vocês na peça toda. Então eu vou aqui, ó, pelo lado direito, eu vou usar uma canetinha grafite para riscar em sintético. Então fica mais fácil para visualizar. E se ficar qualquer marquinha, a gente consegue apagar com um lencinho umedecido mesmo. Então, ó, eu vou riscar aqui o meu formatinho do molde. Risquei aqui no meu sintético o meu porta-alças. E por que eu risquei do lado direito? Porque quando a gente vai cortar o material, é natural que a gente dá uma tombada na tesoura. É natural a gente dar uma tombadinha pra fora na tesoura. Quando a gente risca aqui do lado direito, e essa dica eu aprendi com a Vivi, a minha Vivi lá do Vita Colorita, que é a minha irmã linda.
eu aprendi numa aula dela, que ela falou sobre isso e é muito real. Você riscar pelo lado direito o montano, quando você vai cortar ele, trabalhar ele no corte a fio, que o corte a fio é trabalhar assim, ó, com essa lateral dele aparecendo, isso é o corte a fio. E quando a gente vai cortar o montano, riscar pelo lado direito e cortar, quando a gente dá essa tombadinha para fora, pelo menos o que fica para dentro é o avesso, porque a gente inclina a tesoura naturalmente. E aí o que fica inclinado fica para dentro. Quando a gente risca o avesso e quando a gente inclina desse jeito, o avesso fica aparecendo do lado direito. Então é sempre melhor, e eu aprendi isso com a Vivi e eu gosto mais do acabamento mesmo quando eu faço assim. Então é sempre melhor você riscar pelo lado direito, porque aí você corta e o que você inclinar da tesoura, ela vai ficar lá pro avesso. Uma outra coisa também, tente fazer cortes contínuos. Não vai fazendo cortezinhos, não. Eu tenho que cortar até aqui, então eu tento, ó, já acertar a tesoura de forma que o final do fio dela vá até lá, para eu não ficar fazendo picotes. Para não ficar picotado. Já cortei os meus 2 porta-alças. Aí, o que eu faço? Que é o que eu falei pra vocês de selar, ó. Com o meu isqueiro, na parte de baixo aqui da chama, que é a parte azul, pra ele não ficar aquelas marcas queimadas, eu vou passando aqui na bordinha, ó. E ele meio que encolhe todos esses pelinhos aqui que tá do avesso mesmo do montana. E aí fica um acabamento muito mais bonito, ó. Então é só passar mesmo aqui no avesso pra queimar esses pelinhos e ele não ficar aparecendo, ó. Uma coisa que eu faço também, sempre que eu vou fazer porta-alças assim, com uma camada só de montana, mesmo sendo montana, que é mais grosso, é mais resistente, eu coloco um acabamento, um reforço. E aqui eu vou usar de reforço um viés gorgurão. Pode ser uma fitinha de gorgurão, aquelas fitas de fazer lacinho, sabe? Pode ser também. Eu vou usar um pedacinho de viés gorgurão, ó. Cortei ele mais ou menos aqui no comprimento do meu porta-alças e vou dividir ele ao meio, ó. Vou ficar com 2, um pra cada. E aí eu colo ele aqui com uma fitinha dupla face, ou pode ser a cola de contato também, tá? E você passa a cola de contato aqui na tirinha de viés e passa a cola de contato no sintético, né? Tem que passar nos 2 lugares para fazer o contato. Esse reforço, ele vai evitar que force aqui o material, ó, quando tiver peso, e comece a rasgar esse montana. Então você põe durabilidade na peça para sua cliente. Então ele não vai forçar aqui se ela colocar, apesar de ser uma peça pequena, né? Mas pode ser que os produtos que ela coloque aqui dentro seja pesado. E aí vai forçando e começa a fragilizar esse montana, porque tem uma camadinha só. Então eu vou colocar um reforço aqui no meio dele, ó. E o que vai fazer esse meu reforço é um pedacinho de viés. Pode ser um pedacinho até de TNT também, viu? Um TNT 150, uma tirinha de TNT. Cola centralizadinha aqui e ele já reforça o meu material. Reforçadinho aqui, eu vou pegar, esse porta-alças aqui é para uma ferragem de 2,5 cm. Então eu vou pegar, entrar aqui, ó, com essa ponta, até onde eu começo a aumentar ela aqui, ó, nessa cinturinha aqui desse meu porta-alças, eu venho com ele até aqui e eu vou dobrar aqui, ó. Então ele vai ficar dobradinho aqui nessa posição, ó. E eu vou repetir aqui, amores, ó. Pus um prendedorzinho só pra segurar ele na posição. E aí é muito importante, ó, que você confira se a distância que ficou dobradinha aqui pra baixo aqui ficou igual aqui, pra ele ficar exatamente do mesmo tamanho. Aí eu pus um prendedorzinho aqui só pra segurar na posição, porque nós vamos costurar depois no nosso canalzinho do zíper. Eu vou deixar pronto, mas nós não vamos ainda aplicar no nosso material. A alça, eu tô aqui com um pedaço de sintético 0,8 com fundo em malha e eu tô usando ele na largura de 5 centímetros porque eu quero uma alça de 2,5 centímetros, porque eu vou dobrar essas bordinhas assim, ó, aqui pra dentro. Pra agilizar aqui com vocês, eu vou usar a fita dupla face também, mas geralmente nessa parte aqui eu uso a cola de contato. Vou fazer uma marcação aqui no meio, ó, ela tem 5 centímetros de largura. Vou fazer uma linha aqui no centro. Então, pus a minha régua aqui a 2,5 centímetros da margem.
e vou fazer uma linha aqui pra me guiar. Vou pôr a fitinha dupla face aqui, ó, só pra agilizar, mas eu realmente prefiro até com a cola de contato. E aqui eu também vou colocar um pedacinho de gorgurão, eu vou pôr esse preto aqui mesmo, pra fazer o reforço, o mesmo objetivo que nós usamos no porta-alça, tá? Pra fazer reforço aqui. Fita dupla face para trabalhar em bolsas tem que ser sempre a fita dupla face transparente. Aquela fita dupla face branquinha que a gente usa em festas, ela com o tempo ela vai melando e mancha todo o material. A fita é transparente, tá vendo? Ó, que a minha marcaçãozinha tá aparecendo aqui. Tem que ser a fita transparente, tá? Para trabalhar com bolsas. Vou usar a linha central aqui do meu viés, que tem essa dobrinha aqui no centro, para pôr aqui na marcação, para eu não perder o centro aqui da minha alça. Fiz isso, a alça aqui, ó, fiz esse acabamento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tira, eu tô usando aqui um sintético, esse daqui é um sintético 0.8 com fundo em malha também, esse aqui se chama Versalhes, esse daqui é o Chevron, ó, que ele tem a gravação de um Prada. E esse daqui, eu vou colocar ele fazendo um detalhe aqui por cima, gente. Olha que charminho que fica essa alça, tá vendo? Eu vou deixar ele no corte a fio, porque ele é o fundo em malha, então não fica aqueles pelinhos aparecendo pra fora. E vou fazer aqui, ó, uma costurinha de acabamento. Eu vou ficar com o avesso perfeito e sem ficar muitas camadas. E ele também já dá uma estruturação pra minha alça. E fica um acabamento super charmoso pra vocês aí destacar a alça também. Assim como eu fiz, ó, né, na alça da bolsa Dorcas. Olha que lindo que fica ela destacada, ó, com um material diferente, tá vendo? E na aula eu ensino pra vocês como fazer esse acabamento aqui, ó, embutindo no material, sem fragilizar o tecido. Então agora, ó, vou posicionar aqui por cima. Se você quiser pôr mais uma fitinha dupla face pra já deixar coladinho, eu vou só segurando aqui pra não pôr mais fita dupla face, vou só segurar bem centralizadinho e já vou fazer o meu pesponto. Vou queimar aqui as linhas para selar todas elas. E olha que acabamentinho mais lindo que fica, ó. Um charme que você faz com os materiais que você tá usando na peça. A minha alça ficou com 2,5 cm, que eu cortei com 5 e trouxe as laterais pro centro, para fazer esse acabamento aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó. Encaixo aqui, deixo passando aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro. E aí você pode, se quiser, fazer uma costurinha aqui para prender, e eu vou só arrebitar. Vou usar o meu vazador. Tô usando um rebite duplo, que tem acabamento dos dois lados. A gente vai ter uma alça diferente aplicada na nossa peça. Fica lindo, né? Aí eu vou pressionar aqui com o meu balancinho já tá aqui no lugar. A minha alça já tá pronta. E agora nós vamos fazer esse bolso da frente aqui, ó. Pra fazer esse bolso, eu peguei aqui, ó, uma vez no meu sintético, cortado no meu formato do molde. E eu vou precisar da medidinha do bolso frontal, que vai ter todas as medidas anotadas no molde. E eu cortei 2 tirinhas com 2 centímetros de largura e o mesmo comprimento aqui do meu bolsinho para fazer esse acabamento. E aí a minha sugestão é você cortar assim mesmo, ó, com outro material combinando, para dar um destaque nesse bolsinho. Olha como que fica lindo. Fica lindo também se você colocar do mesmo material, né? Ele só vai fazer o acabamento no zíper. Fica bonito também. Mas olha que charme que dá quando você coloca com outro material, destacando aqui, ó, na peça. Olha como que fica lindo. Então eu peguei aqui um outro material liso, que eu tô usando aqui esse Chevron, e eu vou usar esse liso aqui pra fazer o acabamento. O bolsinho, eu não vou colocar forro. Tô usando um sintético 0.8 com fundo em malha. O avesso dele, então, é uma malha, não é um avesso feio. Então eu vou deixar o avesso dele já como forro desse meu bolso. Já vai diminuir as camadas que eu poderia acrescentar aqui
na costura, ó. Aqui eu já tô até com o estruturador coladinho, ó. Vocês vão ver que depois, a hora que chegar nessa parte, eu vou explicar sobre isso aqui pra vocês de novo. Colei aqui atrás o EVA Caixa Réu, que é um EVA de 2 milímetros, que tem uma mantinha, ele tem um tecido dublado nele. E ele é próprio para a confecção de bolsas. Ele tem um pouco mais de estrutura do que aquele EVA escolar, por exemplo, que a gente consegue também trabalhar com ele. Mas esse EVA aqui, ele tem um pouco mais de estrutura. Cortei no formato do molde 1 centímetro menor em toda a volta. Peguei o meu molde, risquei e cortei 1 centímetro menor em toda a volta. E colei aqui atrás usando a cola spray permanente. Cola de contato spray. Colei aqui atrás usando a cola de contato. Para já ficar como a estrutura dessa minha peça, sem acrescentar camadas demais aqui, ó, na volta, para facilitar o meu fechamento da peça depois. Assim como eu fiz aqui na minha piloto, ó. Ela tá toda estruturada com EVA e eu não acrescentei muitas camadas na costura, porque nós vamos fazer o acabamento dessa peça com o vivo. Então, eu vou começar aplicando aqui esse meu bolsinho. Então, eu vou aplicar depois já sobre aqui o meu EVA, já, porque aí essa costura também já firma esse meu material. Para fazer esse acabamento, eu peguei essa tira aqui de 2 centímetros. E aí, você pode fazer uma linha aqui, uma marcação central nela. Vou colocar aqui uma fitinha dupla face também. Essa fita dupla face que eu tô usando aqui, ela tem 75 milímetros, ela é mais fininha, ó. Então, fiz a marquinha central, porque agora eu faço assim, ó. Pus a minha fitinha dupla face, ponho margem aqui, ó, bem certinho nessa linha central que eu fiz e dobro aqui por cima. Esse meu acabamento vai ficar no corte a fio. Como que fica bonitinho. Eu vou fazer um pesponto aqui embaixo. Vou pegar agora a minha medidinha de zíper para esse bolso. Vou colocar aqui, ó, por cima. A distância que eu vou deixar aqui, ó, vocês vão ver no zíper, eu acho que no vídeo talvez não dê pra ver, mas quando você olhar o seu zíper aí, você vai ver que perto do carrinho do zíper, perto aqui dos dentinhos, ele tem uma diferença aqui, ó, na trama, ela tem uma trama mais fechadinha. É mais ou menos meio centímetro que tem aqui, ó. Então ele tem uma diferencinha na trama que você consegue ver. E eu vou usar essa diferença como meu guia, porque esse espaço que tem aqui de diferença é exatamente o espaço para o meu cursor passar. Então eu vou, ó, alinhar aqui esse meu material. Se você quiser, pode pôr uma fitinha aqui, ó, para fixar ele no lugar e depois você costurar. E vou fazer agora uma costurinha aqui em cima, fixando o meu zíper aqui no lugar. Agora eu vou fazer o mesmo aqui com o outro pedacinho, ó, que eu cortei 2 vezes a tirinha de 2 centímetros, que agora eu vou fazer o mesmo, ó, aqui em cima no zíper, ó. Colo alinhando bem com a linha central aqui, ó. Eu vou entrar com o meu cursor aqui agora. E aí eu vou alinhar aqui, ó, vocês vão ver no molde de vocês que tem uma parte que o arredondamento é menorzinho e a parte de cima ele é mais arredondadão, ó. Você vai, essa parte aqui menorzinha, mais fechadinha, é a parte de baixo. Então eu vou alinhar aqui com a parte de baixo, bem certinho. E vou fazer uma costurinha aqui, ó, prendendo esse meu bolso aqui no lugar, ó. Vou alinhar aqui, vou prender pra não ficar torto. Vou costurar, fazer uma costurinha aqui em cima, ó, prendendo já esse bolso aqui no lugar. Faz um pesponto bem caprichado. E aí aqui pelo avesso, ó, porque ele tem esse arredondamento, eu vou fazer uma costurinha bem na bordinha de segurança, porque aí eu refilo todo esse excesso do meu material do bolso. E deixo novamente aqui no formatinho do meu molde. Então eu vou fazer essa costurinha aqui bem na bordinha. Fiz a costurinha e agora eu vou refilar aqui todo o excesso do material desse bolso, ó. Deixando aqui novamente no formato do meu espelho. Ó, eu já vou encontrar aqui bem alinhadinho, margem com margem,
Vou dobrar e já vou fazer o meu pique aqui pra marcar o centro aqui em cima e aqui embaixo também. Então, olha só, a nossa frente já tá pronta com o bolsinho aplicado, que também já dá mais estrutura para essa frente da bolsa. E aqui no avesso, ó, eu tô com o meu EVA colado com a cola de contato. Usei a cola de contato spray para colar ele aqui. Eu já tô com o EVA colado aqui no avesso para fazer estrutura. E eu cortei ele menor, 1 centímetro em toda a volta, para facilitar não agregar camadas na minha costura, mas manter a minha maletinha assim, ó, armadinha, lindinha, bonitinha, ó. Ela tá vazia, essa minha maleta aqui tá vazia, ó, vou abrir pra vocês. Ó, tá vazia, não tem nada, e ela fica armadinha, porque ela tá toda estruturada com o EVA. E toda essa peça que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu cortei menor o EVA em toda a borda, como eu tô fazendo aqui com vocês, tá? O EVA vai deixar ela armadinha, mas não precisa agregar camada. Então, ele não está na borda aqui também, tá bom? Ele tá assim, ó, cortadinho, 1 centímetro menor em toda a volta, tá bom? Do jeitinho que eu fiz essa aqui. Você vai cortar aí também o espelho 2 vezes, né? Então, você vai cortar uma outra vez aí, ó, no formato do molde do espelho e vai estruturar com o EVA também. Vou ficar com os 2 espelhos dessa forma aqui. Então, já tô com as minhas costas preparadas, minha frente preparada. Eu vou dobrar aqui ao meio para encontrar o centro. Já faz essa marcação do centro antes de aplicar o vivo, porque depois com o vivo é um parto conseguir marcar o centro. Então, já faz os piquezinhos lá, marcando o centro em cima, marcando o centro embaixo, que nós vamos precisar depois, antes de colocar o vivo, porque dobrar a peça ao meio para encontrar o centro com o vivo aplicado é muito difícil. Já fiz aqui o piquezinho em cima e embaixo, já fiz aqui também o piquezinho, já tô com meus espelhos preparados. Pro forro, eu vou usar o bagum. Vou usar o bagum, que é impermeável, uma peça, porque eu tô preparando ela como uma peça, numa proposta de ser para transportar maquiagem, por exemplo. Então, eu tô cortando o bagum, que ele é impermeável, fica fácil de limpar. E o forro, ó, eu cortei maior, ó, só coloquei o meu molde em cima e cortei a olho mesmo. Cortei 2 vezes, ó. Cortei maior, porque aí fica bem mais fácil pra gente costurar. Por enquanto, eu não vou colocar o vivo ali no espelho, vou reservar e vamos preparar o canalzinho do zíper. Porque depois eu troco o meu calcador aqui da máquina uma vez só. Peguei aqui agora a minha medida pro canal do zíper, a medidinha de forro, que eu até cortei maior também, ó. E aqui no avesso fiz a mesma coisa, ó. Colei o meu EVA com a cola de contato, 1 centímetro menor em toda a borda. Então, ó, vou pegar minha medida pro canalzinho do zíper, o meu zíper, e vamos fazer aquela montagem padrão do canal do zíper. Vou colocar o meu zíper direito para baixo. Vou fazer primeiro uma costurinha aqui na bordinha, só para fixar esse meu zíper aqui já no lugar, e vou vir com o forro depois. E agora eu vou vir com o forro direito para baixo. Vou alinhar aqui margem com margem. Eu vou deixar até o meu forro embaixo, porque ele tá um pouquinho torto. Margem com margem. E vou costurar com margem de meio centímetro. Puxa agora o zíper pro lado. Fiz o pesponto. E agora eu vou entrar com os cursores. Vou entrar com um aqui de um lado. Já passei aqui os meus cursores e agora nós vamos colocar a alça que nós preparamos aqui. Vou dobrar aqui ao meio, ó, e repare que meu forro eu trouxe ele pra cá, porque eu vou costurar aqui pegando só o meu EVA. Vou dobrar aqui ao meio, vou encontrar aqui o centro, ó, fazer um pique aqui pra encontrar o centro. Vou usar a minha canetinha de grafite. Se você for fazer no tecido, usa aquela canetinha que depois apaga com o calor. Vou marcar 8, ó, do centro que eu marquei aqui, ó, 8 pra lá, 8 pra cá. Ó, 8 pra cá. Vou fazer uma marquinha aqui, ó, centralizada aqui nessa minha medida. Tô a olho mesmo, mas se você quiser
medi, ó, ele ficou com 8,5 centímetros, então seria mais ou menos 4,25 aqui, ó, o centro, né? Pra marcar aqui, ó, mais ou menos o centro. E 8 pra cá, ó. Fiz a marquinha aqui, ó, dessa distância, porque agora eu vou pegar a minha alça, que a gente já preparou lá no início, foi a primeira coisa que a gente fez, ó. E nós vamos prender ela aqui. Fiz a minha marquinha aqui, e aí eu vou pegar a minha alça, ó. Essa parte retinha aqui, ó, a parte que eu dobrei, vai ficar alinhado nessa linha que eu marquei aqui. E centralizado aqui no canal. Então eu tô aqui a olho mesmo, vendo que tá centralizadinho, mas se você quiser, ó, pega a sua fita, mede, ó, 2 de lá, 2 de cá, tá centralizadinho, ó. Se você vê que precisa mexer um pouquinho, ó, aí, centralizadinho, vou firmar ela aqui e vou fazer uma costurinha de pesponto aqui em volta pra fixar bem esse meu porta-alças aqui no lugar, ó. E se você quiser, além de agregar detalhe, eu acho que fica lindo colocar mais um rebite aqui no meio, eu acho que valoriza demais a peça. E também vai ser um reforço, vai ficar mais firme. E não se preocupem que o EVA, ele é super macio de costurar, mesmo na máquina doméstica. Ele é super gostoso de costurar. Aqui o EVA não é um impeditivo de você fazer essa peça na máquina doméstica. A única coisa que eu quero que vocês avaliem na máquina doméstica de vocês é com relação ao vivo, tá? Aí você vai ver, porque cada uma conhece bem a sua máquina, e se você sabe que a sua máquina dá conta... Gente, depois que uma aluna nossa, a Fabi, fez a mochila Ana, que eu achava que a mochila Ana só dava pra fazer até numa transporte duplo, apesar de eu ter gravado toda ela numa transporte simples, mas eu sofri no fechamento dela. E a Fabi fez ela na máquina doméstica. Gente, depois daquilo eu nunca mais falo que não dá, entendeu? Mas eu sei que vocês têm que conhecer a máquina de vocês. Ó, vou chegar bem pertinho aqui da ferragem. Com bastante capricho, sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa faz a gente esquecer de colocar até cursor. Então, sem pressa, hein? Pespontos que ficam em destaque não podem ser feitos com pressa. Se você tiver com pressa ou com a cabeça quente, vai tomar um café e volta pra fazer depois. E aí a linha aqui, ó, eu não fiz retrocesso. Deixei a linha solta, porque aí eu vou puxar ela aqui pra trás, ó. Puxo e trago a argolinha pra cá. E aí eu fico com um acabamento perfeito aqui, ó. Sem ver aonde começou e aonde terminou a costura. Olha que lindo que fica. E fica super bem presinho. E se você quiser, pode colocar também um rebite aqui, tá bom? Vai ficar lindo também. Eu não vou colocar, mas se você quiser, pode colocar também. Ó, dei um nozinho, bem apertadinho. E aí eu queimo essa pontinha, ó, na linha, e ela não vai soltar. Fica tudo firme, bonitinho. Agora aqui o outro lado, a mesma coisa, ó. Tenho aqui a minha marcação com 8 centímetros do centro. Trago aqui, ó, bem alinhadinho aqui. E olha que alça mais charmosa que fica, gente, com essa ferragem aqui, ó. Eu acho que ele dá um charme tão especial na peça. E aí nós vamos centralizar aqui também, ó. Confere se tá centralizadinho, se tá bem certinho. Apaga depois essa marcação, ó. Só vim com... Passando o dedo assim, ela já apaga. Ou vem com um lencinho umedecido, tá? Você consegue remover toda essa canetinha que a gente usou aqui. Se for a caneta termosensível, você apaga com o calor. E vou costurar aqui, fazendo o pesponto do mesmo jeito, bem lindinho. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Pode usar também esse modelo de alça em outras peças, se vocês gostaram. Vai ficar lindo. Eu tô passando o dedo aqui só pra tirar a marcação da canetinha. Depois eu apago melhor até com um lencinho umedecido. Mas olha como que já fica linda a nossa alça aqui no lugar. Ó, fiz uma costurinha aqui só pra já prender o forro aqui no lugar. E aí eu vou refilar todo esse excesso aqui do forro, porque eu cortei o meu forro um pouquinho maior.
queima bem, sela bem as laterais do zíper para ela não desfiar, tá? Para não fragilizar e desfiar. Então, já terminamos aqui o canalzinho do zíper. Vou pegar agora a medidinha do fole e nós vamos colocar, ó, com o lado direito, sintético com o lado direito, ou tecido, né, para baixo. Vou colocar agora o meu tecido virado para baixo, meu tecido principal virado para baixo. E reparem que aqui eu tô sem o EVA ainda, mas ele tá cortadinho aqui do meu lado. Eu só não colei ele aqui já, porque nós vamos conferir a medida desse fole com o nosso espelho, tá bom? Então eu vou costurar agora só de um lado, ó, tecido principal com tecido principal e aqui, ó, forro com forro, direito com direito do forro, direito com direito do tecido principal. Vou alinhar aqui, ó, e vou costurar com margem de meio centímetro. Jogo o meu forro e tecido principal pra lá, ó. E vou fazer aqui um pesponto de acabamento. Vou deixar ele assim por enquanto, porque agora eu vou finalizar o espelho com o vivo. E aí a gente confere a medida do fole antes de fechar, confere com o espelho, pra gente poder fechar essa peça. Eu faço dessa forma, porque aí agora eu troco o meu calcador pro calcador de vivo, e já fico com ele para finalizar toda a peça. Eu faço a troca do calcador uma vez só. Vou posicionar a minha etiquetinha aqui primeiro, ó, para eu não esquecer de pôr ela antes de colocar o forro, porque aí o acabamento fica aqui, ó, para trás. Vou pegar então o meu espelho, que tá aqui com o meu estruturador já aqui no avesso. Vou colocar avesso com avesso do forro, cortei o meu forro um pouco maior. Vou pegar o meu vivo, eu vou usar o vivo plástico, esses vivos que já vem prontinho, ó. Que ele é uma parte arredondadinha, que é o caninho aqui, e essa parte achatadinha que fica pra borda. Vou pegar um retalhinho do meu sintético pra fazer o acabamento aqui, ó. Pegar um retalhinho pra fazer o acabamento aqui do vivo. Vou trocar o meu calcador para um calcador de vivo. A minha máquina é uma máquina de transporte duplo, mas existe o calcador de vivo, né? O calcador de vivo da minha máquina é sempre dois pezinhos, né? Por ser a máquina de transporte duplo. Mas máquinas reta de transporte simples, máquina doméstica, tem o calcador de vivo. E aí eu sei que dá para aplicar também o vivo utilizando um calcador de zíper invisível, por exemplo, né? Ou aquele calcador dentinho de coelho para as máquinas de transporte simples. Dá certo também. Eu me adaptei muito com o calcador próprio para vivo, até quando eu tinha a máquina reta simples. Eu acho muito mais fácil. Então, assim, eu sei que é questão de adaptação. Então, se você está sentindo muita dificuldade de trabalhar com vivo, tente adquirir as ferramentas certas, as ferramentas feitas para isso, para ver se dessa forma você não consegue se dar melhor com o vivo. Eu apanhava muito do vivo e eu usava só o calcador de zíper. Eu apanhava demais dele. Quando eu comprei os calcadores próprios para vivo, até para minha máquina de transporte simples, antes de eu ter essa, eu tive a liberdade de trabalhar com o vivo. Então, opte por comprar as ferramentas certas se você está tendo dificuldade. Pode ser aí o seu divisor de águas de começar a trabalhar com o vivo. Pode ser também que você já consiga fazer um acabamento perfeito usando um calcador comum, um dentinho de coelho ou calcador de zíper. Tá tudo bem, não tem problema. Tô trazendo só para vocês uma sugestão que se você estiver tendo dificuldade, de repente usando a ferramenta certa, o calcador de vivo, tem uma variedade de modelos de calcador para vivo. Ó, coloquei meu tecido principal avesso com avesso. Peguei um pedacinho de retalho de sintético, vou colocar centralizado aqui, ó, direito com direito, então o meu direito para baixo. Vou pegar o meu vivo, vou colocar aqui por cima, começando aqui no centro. E aí esse caninho aqui, eu vou entrar com ele aqui na canaleta. Esse meu calcador de vivo, ele tem uma canaleta aqui embaixo, ó. Eu vou mudar a posição da câmera para vocês conseguirem ver melhor. Ó, vou colocar aqui centralizadinho com o meu pique. E aí vocês vão ver, ó, aqui no calcador, ó, vou levantar um pouquinho pra vocês verem. Vocês estão vendo que ele tem eu vou com o vivo pra frente que vai dar pra ver, ó.
ele tem uma voltinha, ele tem uma canaleta que encaixa perfeitamente esse caninho. Então essa canaleta facilita que o vivo não saia da posição e que a sua costura bata no lugar certo. Você vai alinhar ele aqui, sempre mantendo aqui o calcador margem com margem do material. Ó, retrocesso no início. Vai mantendo ele bem certinho, margem com margem. Eu não costumo dar piques no zíper, no vivo, mas eu sei que tem artesãs que dá o pique e que nunca teve problema da peça voltar. Então, se de repente você preferir trabalhar com pique, eu na verdade gosto disso que ele faz. Ó, tá vendo que ele já fez uma curvinha, ele fez assim? Essa dobradinha que ele dá pra dentro, eu acho que facilita demais o trabalho, porque ele vai facilitar na hora do fechamento. O meu fole vai se encaixar nele bonitinho e eu vou conseguir costurar ele depois de uma forma mais fácil. Então eu gosto que ele faz essa viradinha. Quando a gente faz os piques, ele vai ficar abertinho assim, ele não vai fazer essa dobradinha pra dentro, ele vai ficar abertinho porque os piques vai fazer ele encaixar. São formas aí de trabalhar com o vivo. Eu já ouvi de casos, né, no caso desse vivo aqui plástico, de os piques fragilizar e o vivo acabar arrebentando, né, rachando, trincando aqui. Então, eu prefiro trabalhar sem fazer os piques, já me adaptei assim. Mas se você for fazer o pique, não chegue muito perto aqui do caninho, bem na bordinha somente. Mas tá vendo que ele faz aqui, ó, ele dá uma levantadinha, ó, pelo avesso dá pra ver melhor. Ó, tá vendo que ele faz essa dobrinha? Essa dobrinha que ele faz na curva, eu acho que facilita pro fechamento da peça, tá? Então, eu gosto que ele faz essa dobradinha assim pra dentro quando a gente costura ele sem fazer os piques. Já costurei, prendendo aqui já o meu forro. Ó que lindo. E agora eu vou já cortar todo esse excesso do forro. Tá vendo? Essa dobrinha que ele faz aqui, ó. Essa dobra que ele faz aqui pra dentro, eu gosto, porque eu acho que ela facilita depois no fechamento da peça. Essa primeira costura, eu não me preocupo tanto de a costura ficar bem aqui encostadinha aqui na canaleta, aqui no meu espaguetezinho. A próxima costura, que vai ser de fechamento, aí eu tomo bastante cuidado da costura ficar bem próxima aqui, ó, do vivo mesmo, né, que é essa parte gordinha, porque é ela que tem que ficar exposta. Agora eu vou repetir aqui do outro lado, ó, essas são as costas da minha peça, tá aqui também estruturado com EVA, vou colocar aqui no meu forro, avesso com avesso, e vou fazer a mesma coisa. Ela fica, ó, com a medida final 19 por 24. Vou pegar agora o meu anel, que não tá fechado ainda, porque nós vamos conferir aqui na medida do fole. Então eu lembro que eu já tinha marcado aqui o centro para prender a minha alça, eu vou colocar aqui centro com centro. Eu vou diminuir só o que sobrar do fole, tá? E não do canal do zíper. Então, ó, eu vou prender aqui centro com centro, bem esticadinha aqui, ó. Se você não for fazer com vivo, você já pode fazer essa conferência antes já pula a etapa do vivo, né? E vai fazer essa conferência aqui também. Quando aplica o vivo, dependendo, ele dá parece que ele dá uma reduzida na quantidade aqui na camada, né? No tamanho. Então essa conferência aqui, quando você aplica o vivo, eu acho que é legal você fazer a conferência do anel depois de aplicar o vivo. Prendi aqui até chegar aqui no meu fole, vou prender aqui pra cá, ó. Nós já estamos acabando, viu? Parece que não, mas essa peça aqui até que não é tão demorada pra fazer, não. Eu sempre trabalho com peças de anel assim, que fecha exato. Eu gosto de trabalhar sempre com esse método de conferência, pra não ter perigo de eu te passar uma medida e aí se a sua costura for um pouquinho maior ou um pouquinho menor, não bater a medida. E aí você ficar com um anel que precisa ficar toda hora descosturando até chegar numa medida exata. Então, eu sempre vou ensinar dessa forma pra vocês, ó. Confere a medida aqui, ó. Pega aqui o fole
Eu não vou diminuir do canal do zíper, eu vou diminuir aqui do fole de baixo. Então, eu vou passar do meu canal do zíper 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Porque eu vou costurar com margem de meio centímetro. Então, meio centímetro para esse lado e meio centímetro para esse lado. Então, eu vou passar aqui, ó. Esse aqui é meu canal do zíper, ó. Ó, esse aqui é o canal do zíper. Eu vou passar dele aqui 1 centímetro. Deixo um sobre o outro aqui. Marco 1 centímetro passando. E aí, essa diferença aqui é o que eu vou cortar. E aí, eu já corto também do forro. E aí, depois que eu cortar, é que eu vou aplicar o meu estruturador aqui no meu EVA. Já marquei aqui o que eu vou cortar. Vou pôr a minha régua aqui para riscar e cortar o mesmo tanto. Ó, aqui no meu sobrou 2,5 centímetros. Cortei já do tecido principal e também já do forro. E eu deixei meio centímetro sobrando, eu deixei 1 centímetro sobrando porque é meio centímetro para cada lado. E agora eu vou costurar então com a margem de meio centímetro, que é o que eu deixei para costurar. Aqui ele é bem curtinho, tá vendo? Então eu vou enrolar bem aqui, ó. Para eu conseguir vir com esse forro aqui por cima, ó. Direito com direito do forro. Junto aqui todas essas camadinhas e vou costurar com a margem de meio centímetro. Agora eu puxo aqui pra fora, viro aqui pro lado direito. Vou pegar aqui o meu EVA, ó, vou cortar na medida aqui, ó, deixando ele aqui bem certinho aqui na margem mesmo, ó, só pra ele encaixar aqui dentro. Como eu já costurei aqui as bordas, eu não preciso deixar tanto sobrando. Vou encaixar o meu EVA aqui. Essa parte aqui é bem pequena, então eu vou costurar aqui, ó, as bordas fechando aqui. O meu EVA vai ficar solto aqui, mas ele não vai soltar, ele não vai sair aqui do lugar. Se você quiser, ó, até dá também, ó, pra vir aqui, ó. Abre assim, joga aqui uma colinha spray pra você prender ele. Ou pode passar a cola de contato também, tá? E agora eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui na lateral, aqui, bem na bordinha e aqui. E eu já fico com o meu forro fechadinho aqui pra gente costurar agora no nosso espelho. E fica uma estrutura leve. Ah, vou fazer aqui o pesponto também, ó. Aqui nessa lateral que eu fechei aqui agora, eu vou fazer o pesponto. Anel da nossa peça prontinho. Vou encontrar aqui, ó, costura com costura, fazer o piquezinho aqui, ó, do centro. Continuo aqui, ó, bem esticadinho, sempre, ó, vocês viram que eu estico bem mesmo, pra ele não ficar... Porque se eu só for pegando assim, ó a sobra que tem aqui, tá vendo? Tem que esticar bem mesmo, pra você chegar aqui na medida, ó. Cheguei aqui, vou marcar aqui o meu centro. No zíper eu prefiro não fazer pique, eu costumo fazer uma marquinha. Ou se você fizer um piquezinho, faz bem pequenininho e sela com isqueiro. Para ele não desfiar, não fragilizar o zíper. Aqui o centro já estava marcado, né? Nós marcamos aqui para posicionar a alça. E agora nós vamos prender nos nossos espelhos. Lembrando, ó, que essa parte aqui do zíper, ela vai ficar pra frente onde tem esse bolsinho. Então, ó, vou virar o meu espelho pro lado do avesso, ó, pro avesso pra fora. Vou colocar a parte de cima, é essa parte aqui que tem essa curva mais acentuada. Então, eu vou colocar centro com o centro do zíper. A frente vai ficar no zíper, tá? Ó, joga os cursores pra lá. Conforme a gente for prendendo, a gente vai andando com esse cursor pra lá e pra cá. Ó, o centro aqui, que eu já tinha marcado antes de colocar o meu vivo, justamente porque depois que a gente coloca o vivo, é um parto para conseguir marcar esse centro. Marque o centro antes de aplicar o vivo. Ó, prendo aqui, centro com centro, e prendo aqui embaixo, centro com centro. Deixa eu falar uma dica também importante com relação a essa parte da conferência, principalmente peças que são com vivo. Se você confere o fole fazendo isso com a peça, abrindo essa lateral,
ele vai dar uma medida. Se você confere o fole com ele já dobradinho pra dentro, como eu conferi aqui, ele dá outra medida. Então, é importante fazer depois a aplicação do espelho aqui no anel, usando a mesma forma que você fez para prender. Fez a conferência do anel antes de fechar, abrindo ele assim, você vai fazer isso. Você vai fazer ele assim. Você vai prender assim. Mas se você conferiu como eu, prendendo ele aqui, fazendo a volta, aí você vai prender ele assim. Use o mesmo método que você usou para conferir. Talvez o que dá diferença para você é por isso. Porque, gente, parece que não, mas dá diferença. Ele dá uma diferencinha que faz falta. Prendi tudo e agora eu vou colocar a minha peça aqui, ó. Eu gosto de trabalhar com ela nessa posição, porque aí eu vou costurando e girando. Por isso que eu gosto bastante também, quando eu aplico o vivo, de deixar ele sem o pique, porque ele já faz essa curvinha, então facilita demais eu costurar toda essa volta sem fazer prega. Encaixo o meu vivo aqui, ó, vou apalpando aqui, sinto o meu vivo aqui, coloco ele aqui na canaleta e a gente vai costurar fazendo a volta. Sempre vai apalpando aqui o vivo, sentindo que ele tá na canaleta, ó, e nós vamos fazer a volta, prendendo ele aqui no lugar. Mantendo a mesma margem de distância. Cheguei aqui onde tá o zíper, eu vou pegar o meu zíper, meus cursores, vou jogar eles pra lá, pra ele não me atrapalhar e não ter perigo também de eu bater a minha agulha no meu cursor. E agora nós vamos colocar o outro lado. Mesma coisa. Direito lá pra dentro, centro com centro aqui. E vamos costurar aqui fazendo a volta. E depois o acabamento com o viés. Eu vou explicar pra vocês, mas eu não vou fazer aqui, pra gente não segurar muito tempo. Mas eu vou explicar pra vocês, é super tranquilo. Peças com vivo, eu faço acabamento com viés ainda utilizando o calcador de vivo. Fui girando, fui prendendo, coisa mais fofa, já tá tudo presinho aqui no lugar. Pode abrir o zíper aqui, ó, e conferir se de repente ficou alguma coisa fora, se ficou, ó, você confere aqui por dentro sem desvirar, se ficou alguma coisa fora, se de repente não ficou bem espremidinho, aí você volta, vem costurando de novo, tá? Mais pertinho, pra espremer mais ainda perto do vivo. Você pode, ó, depois que você já prendeu aqui, você pode, porque a gente costurou ele desse jeito, certo? E aí você pode depois fazer uma costura com ele nesse formato aqui, porque agora ele não vai sair da medida, ele já tá presinho, bonitinho aqui. E aí você pode vir fazendo uma costura, tentando entrar um pouquinho mais perto do vivo para ficar com um acabamento mais bonito. E aí agora nós vamos fazer um acabamento com viés, eu só vou mostrar para vocês, não vou fazer para não ficar demorando muito, mas é super tranquilo também, ó. Eu amo esse viés aqui, que é o viés PVC, ele já é plástico, então é super gostoso de trabalhar e já é acabadinho nas bordas, é um plástico mesmo. Tô trabalhando com material impermeável e aí é impermeável aqui também. E aí vocês vão, ó, abraça e vai costurando com o próprio calcador de vivo mesmo, respeitando a mesma coisa. O calcador vai ficar aqui, ó, na margem com o vivo. O calcador vai ficar passando em cima do vivo e aí você vai abraçando e vai costurando. Esse viés não precisa selar as pontinhas, porque ele é plástico e fica um viés impermeável também, para você conseguir higienizar a peça por dentro e por fora de uma forma super tranquila e fácil. Vou virar minha peça para o lado direito. Ó, como ela tem toda essa abertura, fica super tranquilo de virar pro direito. Esse acabamento aqui do zíper aqui, ó, fica muito mais fácil depois que você faz o acabamento com o viés, você consegue encaixar ele bem melhor aqui, porque o viés também evita que ele fique agarrando aqui, né? Então pode ser que ele agarre aqui um pouquinho
que eu vou deixar ele aqui sem o viés agora, mas o viés ajuda no acabamento. E, gente, essa peça fica linda com o vivo mesmo. Eu recomendo que, se você tem medo de trabalhar com o vivo, que você se arrisque com ele para fazer essa maletinha. Ela fica linda, é com o vivo mesmo. Olha que coisa mais rica que ela fica, gente. Super tranquilo para virar pro lado direito. E aí, ó, você vai abrindo assim, ó, moldando o seu vivo para ele ficar bonitinho no formato. Ó, também molde aqui, ó, vira o zíper lá para dentro. Vai moldando o vivo para ele ficar bonitinho no formato. E você respeitando as curvas bonitinho, ele vai ficar assim, ó, redondinho, lindinho, do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Olha que maletinha mais linda. E se você for fazer para maquiagem, eu não fiz para não ficar muito longa essa aula, mas sim, pôr bolsinhos aqui, vai ficar perfeito, né? Vale muito a pena realmente você colocar bolsinhos. Essa abertura ampla é justamente pra gente ter, ó, esse acesso fácil a tudo aqui dentro. Se você for fazer pra maquiagem, coloca aqui também. Você pode oferecer até com um kitzinho de necessaires pra organizar as coisinhas dentro. Você pode fazer ela e um kit com 3 necessaire box que vai aqui dentro pra colocar as coisinhas de maquiagem tudo separado. Você pode oferecer assim também pra sua cliente. Fica maravilhoso. Quanto mais detalhes você fizer, mais valor você agrega à peça. Gente, fala sério, que peça linda. Olha isso. Olha que charme de peça. Isso porque eu sempre falo pra vocês que peça em sintético geralmente não fica bonita na hora que desvira, né? A gente tem que esperar ela sentar as coisas, não é? Geralmente peças em sintético, quem trabalha com sintético vai concordar comigo. Geralmente ela não fica bonita na hora que você desvira. A gente tem que, parece que, esperar ela dar aquela sentada pra ela ficar bonita mesmo, né? Mas essa daqui já ficou tão bonita. Olha isso, gente. Tá vendo o que o EVA faz? Ele dá aquele acabamento, aquela estrutura, ela fica armadinha assim, ó, uma maletinha mesmo. Esse porta-alças que dá um charme especial na peça. Coloca um rebite aqui também, vai ficar lindo com o rebite também no porta-alças. E nesse material aqui também ficou lindo, ó. Já pensou você fazer a maletinha, faz uma bolsa maravilhosa combinando, posta lá no seu Instagram. Olha que coisa mais linda para você oferecer para sua cliente. Então, ó, meus amores, olha que coisa mais linda que dá pra fazer em kit também, ó, pra você oferecer pra sua cliente os kitzinhos combinando. Olha que linda que fica, né? Uma peça maravilhosa. Eu fiz ela assim com essa proposta de ser uma maletinha pra maquiagem, mas se vocês quiserem fazer pra lanche, aí vocês façam e me marquem, postem e me marquem, porque eu quero ver essa proposta também pra vocês, tá bom? Meus amores, essa é a aula que eu preparei com muito carinho. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês se encham da graça do Senhor, se sintam abraçadas pelo nosso Paizinho e que realmente possam receber todas as bênçãos e todos os presentes que vocês consigam ver, todos os presentes que o Senhor coloca sobre a vida de vocês.